Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindo a todas, a todos. Bem-vindos, bem-vindos. Bianca, Francis, sejam todos super bem-vindos. Lúcia, querida. Rebeca, super boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live que eu faço com todo carinho, com toda a dedicação. Rebeca, querida, Lúcia, boa noite, querida. Eu faço com toda a dedicação, toda semana, para que vocês já sabem, para quanto mais despertos, melhor. Marta, querida, seja bem-vinda. Carmo, boa noite. E vocês sabem que as lives que eu faço, elas, no final a gente dialoga bastante. Eu respondo na medida do possível todos os comentários. Vocês podem ir conversando entre si, porque é praticamente um bate-papo. E hoje eu sempre faço lives, a maioria das vezes, a pedidos de pessoas que me mandam pelo direct. Michele, bem-vinda. Kiro, Rodrigues, Dani, lindo, bem-vindos. Ana Paula. Então, aqui fica uma espécie de comunidade. Quem chega da primeira vez é super bem-vindo. A gente sabe que esse ambiente aqui é para despertar, quanto mais despertos, melhor. Tica, bem-vinda, querida. Emanuel, bem-vindo. Então, todos nós fazemos parte de uma comunidade do despertar. E aqui nós estamos promovendo o despertar de relacionamentos abusivos. E vocês sabem que relacionamentos abusivos, eles são de amplo espectro, porque a gente fala muito de narcisistas perversos, de psicopatas, às vezes personalidades borderlines, que também acabam deixando as pessoas acuadas, porque são personalidades frágeis, né? Jandira, bem-vinda. Então, eu falo bastante desse tipo de relacionamento, mas não só. Que fique bem claro que eu falo sobre o autoabuso também, sobre o quanto que nós não estamos despertos ainda, e essa jornada do despertar, que sempre eu falo, quanto mais despertos, melhor. Dani, bem-vinda. Kate, bem-vinda. Então, hoje, especificamente, eu vou falar sobre a jornada da saída de um relacionamento abusivo. Então, como que a gente faz para sair quando está no relacionamento abusivo? Em primeiro lugar, qual que é a primeira coisa para você sair de um relacionamento abusivo? É você ter certeza de que você está no relacionamento abusivo. A Rebeca acabou de escrever para falar sobre o contato zero também com a mãe abusiva, né, com a mãe narcisista. Vou falar de todos aqui. Vou falar da importância, muitas vezes, de você fazer um contato zero. Então, você precisa, em primeira instância, vocês podem ir escrevendo que a partir de agora eu não vou entrar muito em contato, eu vou conversar com vocês, daí eu volto, retomo, a gente vai conversando e a gente vai desenvolvendo a live assim, tá bom? Então, em primeiro lugar, existe uma importância assim, de você ter a certeza de que você está num relacionamento abusivo. Porque muitas vezes, quando a pessoa está no relacionamento abusivo, ela perde totalmente o discernimento, ela própria acha que é abusadora. Então, nesses momentos, é muito importante buscar, muitas vezes, auxílio terapêutico ou ir atrás das lives e se instrumentalizar para ter mais discernimento sobre o que de fato está ocorrendo na sua vida. Então, uma das questões fundamentais, independente de você estar num relacionamento abusivo com o seu cônjuge, com o namorado, no trabalho, que ocorre muito mais do que a gente imagina,
ou mesmo em relacionamentos abusivos familiares. Às vezes a gente tem um irmão abusivo, tem uma mãe narcisista, que foi como colocaram aqui, e como que você percebe que você está numa relação de abuso? Às vezes você nasceu num ambiente abusivo, você nasceu num ambiente onde você nem sabe que você está sendo abusado e acha que esse tipo de situação é normal. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de... Sempre eu vou transformando as histórias, porque não tem nem de longe dá para saber o que é, mas porque é transformado. Mas olha, um paciente outro dia, ele tinha uma questão física de muita dor desde muito, muito pequeno. E ele recentemente, ele entendeu que, por conta de médicos, que ele tinha um adoecimento que causava muita dor nos ossos, e desde pequeno, e por incrível que pareça, nunca tinha sido diagnosticado. E ele achava que aquela vida com dores, ele nem sabia discernir o que não era dor. Então é muito interessante que quando você está num relacionamento abusivo, às vezes dói muito, 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 mas você nem sabe mais discernir que você está sentindo dor. Então aquele momento onde você acha que o mal não é mal e nem percebe que você está com uma vida muito aquém do que poderia ter. Isso acontece bastante quando a gente vem de uma família onde a gente sofre abuso emocional constantemente, praticamente toda uma vida. Mas as pessoas que nascem nesse tipo de família, elas vão sair dessas famílias, vão olhar para a vida fora de casa e vão perceber que a vida de outras pessoas é bastante diferente do que se tem em casa. E são nesses momentos que as pessoas começam a despertar, começam a perceber, tomar consciência de que vive uma vida acuada, com muita desqualificação, pisando literalmente em ovos. E quando eu falo da família de origem, quando tem mães narcisistas perversos, pais também, eu também estou falando de relações afetivas. Porque às vezes a live passada eu falei sobre relacionamentos machistas e que são colocados como se fosse algo natural para muitas pessoas ainda. Então as mulheres que antigamente eram mais submissas e os homens eram mais autoritários, passaram muito da linha vermelha e já passavam há muito tempo atrás, só que nada disso era conhecido, né? Então as pessoas achavam que isso era normal, iam para a vida pública, iam para a vida social como se fosse a família perfeita, e dentro de casa, nos bastidores, uma situação muito terrível de autoritarismo, de submissão massiva, de desqualificação massiva. Então, hoje, as pessoas começam a despertar e perceber que isso não cabe mais, tá? E muitas pessoas estão num relacionamento onde pensavam assim, não, isso daí é uma característica de personalidade do meu parceiro, ele é mais bravo. Eu estou falando da questão assim de parceiro, mas pode ser parceira também. Então ele é mais bravo, ele é muito ciumento, ele não gosta muito que eu fique com as minhas amigas, ele não quer que eu trabalhe, e aí se confunde um pouquinho com a questão do machismo, e você pode estar, além disso, com um narcisista perverso, com uma pessoa onde não há solução possível, não há pacto possível para que a relação esteja estável. Então, uma das questões muito importantes para dar o despertar das pessoas, em primeiro lugar, é assim: estou num relacionamento abusivo? Então, vou dar uma dica para vocês que estão em dúvida. Relacionamento abusivo, existe um clima ininterrupto de tensão. Você já conseguiu relaxar no seu relacionamento? Já conseguiu? Pode ser com mãe, com pai, com tio, seja com quem for, mas que você convive com o seu namorado, seu marido. Você já conseguiu ficar numa situação onde você fica pleno, sem ter nada na cabeça que, puxa, será que ele vai explodir? Será que vai acontecer algo? Onde você consegue relaxar totalmente? Ou o teu limiar aqui é sempre de tensão, sempre de tensão. Então, às vezes você é criada numa casa onde você tem um limiar de tensão,
o tempo todo com medo muito grande de que aconteça algo terrível, que várias e várias vezes acontece. Então, o seu bem-estar, assim como o cara que tinha dor e não percebia que tinha dor, é um bem-estar tenso, e às vezes você não tem nem discernimento e nem sabe que pode relaxar, nem conhece o relaxamento, nem conhece uma vida mais tranquila. Sempre você vai estar devendo algo para alguém. Você vai num ambiente de trabalho, por exemplo, sai de uma relação abusiva, você acha automaticamente que você está devendo algo para alguém. Se cai um lápis no chão, você vai achar, ou se cai o papel, alguma coisa, você vai já se prontificar a arrumar, porque a culpa é sua. Você é a pessoa que carrega todas as culpas do universo. Mas a hora de despertar, ela chega. E ela chega para todo mundo. Ela chega para todos nós. Então, o que acontece? É um processo de fazer a tua vida ter validade, fazer o teu rumo de vida acontecer, o teu propósito de vida acontecer. E é claro que ninguém quer um propósito de vida que seja por meio da dor, por meio de uma tensão constante. A gente tem mais coisa para fazer com a nossa energia vital do que ficar se defendendo de ataque dos outros e ficar tenso o tempo todo. Então, a primeira coisa que a pessoa que sai desse relacionamento abusivo, ela vai ter que aprender de fato, pela primeira vez, às vezes, o que é amor. Será que essa pessoa já viveu uma sensação de plenitude afetiva? Então, essa é a segunda parte do desenvolvimento pós saída de relacionamento abusivo. Mas vamos para a parte que você já percebeu que você está num relacionamento abusivo, você está com uma pessoa terrível na sua vida e você não vê jeito de sair dessa relação. Primeiro porque você tem medo de represália, você está tão acostumado a ser castigado, a ameaças veladas. Será que essas ameaças veladas, elas podem literalmente acontecer de modo pior? Que tipo de pessoa que eu estou? Como que eu posso sair dessa trama? E muitas vezes, quando eu quero sair dessa trama, quando eu ainda não estou totalmente capacitada da minha percepção, muitas vezes eu estou saindo e existe novamente uma sedução massiva. Para quê? Para que eu volte a dormir. E nessas horas, e não poucas vezes, se você está neste lugar, presta bastante atenção, porque isso daí pode ocorrer algumas vezes quando você já despertou. Então não precise ficar se chicoteando, falando assim, não, olha como eu fui burra, olha o que eu fiz, eu voltei para uma relação que eu já sabia que era falida, eu acreditei de novo. Muitas vezes as pessoas precisam ainda destas etapas para adquirirem a consciência total de que a situação não vai mudar. Não vai mudar de modo algum. Ele não muda, não vai mudar. E esse jeito de voltar a te adular, voltar a te tratar bem, é um jeito porque você viu ele sabe que você viu e ele quer te mostrar que você não viu o que você viu. Do mesmo modo que quando você vê uma traição, quando você reclama de algo que é muito justo, ele vai querer fazer de todo modo você não ver o que você viu. Muitas vezes as situações estão explícitas, você mostra até no celular as situações e, olha isso, pasme, você duvida do que você própria viu. E muitas vezes você precisa voltar para trás para deixar para lá mesmo que você viu, porque é tão desgastante você reclamar de algo que é importante que você acaba desistindo. Mas chega um momento que não dá mais para fazer isso. Você está começando a ficar incorruptível. Você está ficando incorruptível. E incorruptível significa, eu sei que eu estou num relacionamento abusivo. Eu sei que ele não vai mudar mais. Mas eu preciso sair daqui e eu preciso sair daqui bem. E eu preciso sair sem ficar impregnado. Porque às vezes eu saio e eu ainda tenho essa toxicidade. Às vezes eu sinto saudade, às vezes eu sinto... ainda tenho uma espécie de dúvida, então você fica incorruptível na sua percepção, mas aquela sensação nostálgica, ela ainda te toma.
E aí eu vou dizer para vocês que isso daí é o símbolo exato do relacionamento tóxico, da droga, da hipnose que você está submetida, e pode ser 1 mês, pode ser 3 meses, pode ser 20 anos. Se você entrou no estado de toxicidade, que envolve outras coisas, às vezes envolve um clima de muita sexualização, às vezes envolve um clima de muita sexualização onde você fica viciado em sexo, como arma ele vai usar isso. Às vezes tem outras situações onde você está dentro de uma relação abusiva e existe a ameaça de abandono constante, você ainda não está totalmente fortalecida de que você está bem para você dar conta da sua vida, fazer o seu caminho solo, não na solidão nem no desamparo, mas num lugar muito melhor, que é no lugar de solitude, onde você vai ter o prazer de ser uma excelente companhia para você em primeiro lugar, onde você vai se amar e vai entender, talvez pela primeira vez, o que é amor, porque você vai gostar de estar com você, você vai ter uma autorreferência positiva sobre quem você é, sem se martirizar porque você passou muito tempo nesse tipo de relação abusiva, porque você aceitou tanto descaso e pior, porque você acreditou e duvidou de você mesma. Então você precisa se acolher, você precisa muitas vezes fazer uma terapia onde você acolhe esses momentos onde você foi frágil, onde você entrou numa história e que ficou numa espécie de nebulosa. E isso daí acontece muito mais do que a gente imagina, porque você pode ir nessa relação com todo o bem-querer, acreditando que dessa vez você vai ser validado, ou acreditando que você vai estar com essa pessoa e que vai ser uma troca igual, igualitária. E de repente, no segundo tempo, ou no finalzinho do primeiro tempo, você vai percebendo que você vai ficando realmente instável. Hoje eu não vou abordar todos os sinais que a gente recebe sempre, porque vai ficar muito extensa essa live, e essa live é porque eu vou falar agora. Como que você vai sair desse relacionamento abusivo? Então eu fiz todo esse preâmbulo aqui, falei de todos esses detalhes que são super importantes, para a gente traçar esse plano de saída de um relacionamento abusivo. Então você sabe que quando você está na relação abusiva, quando você percebe ela, é um jogo. E você está dentro desse jogo, e vou contar uma coisa para vocês, sem ser convidada. Quando você vê, você passou pela fase tóxica e de repente quando você acorda, sabe aquela Boa Noite Cinderela? Você acorda dentro da relação abusiva, só que lá tem uma fumaça enorme e você nem percebe que você está na relação abusiva, mas você deu um salto e entrou nessa relação. Agora, para você sair dessa relação, o que você precisa fazer? Você precisa sair desse ciclo tóxico, dessa fumaça. Então, hoje, quando você percebe, você já está na fumaça, você consegue fazer isso. Ele vai querer jogar fumaça, pulverizar o ar de todos os jeitos e maneiras. Ou ficando muito bravo, ou ficando totalmente irado, ou se fazendo de vítima, ou te seduzindo. Existem aquelas manobras, né? Mas, mesmo no meio de toda essa confusão, você já conseguiu abrir uma fenda lá dentro e falar assim, eu não jogo mais esse jogo. Eu vou sair desse jogo. Aliás, quando eu percebo esse tipo de funcionamento e eu sei que eu estou na relação tóxica, eu começo a perceber como um game de computador. E eu me lembro que eu estou fora do jogo. É uma realidade que, vou falar pela primeira vez aí que me surgiu na mente, é uma realidade virtual. Então, se você entender que isso é uma realidade virtual e que você estava, sabe aquela coisa quando você fica no celular, tá na hora de dormir, eu preciso sair, eu preciso fazer isso, de repente você fica zumbizando no celular, é isso. Então você precisa desplugar. Você está jogando um jogo
que está além do teu limite de sono, de estabilidade física. Então o que você vai fazer? Lembra disso, porque isso daqui pode servir de um símbolo fantástico para vocês. Vocês que já estão despertos, vocês que já perceberam e estão com dificuldade de sair, é desplugar. E aí eu vou falar do fora da bolha, é isso mesmo. Mas eu estou querendo colocar em realidade virtual, né? Que é século XXI. Então você está plugado numa realidade. Sabe quando você põe aquele óculos e você acha que você está naquela realidade? Você tem que saber que você pôs o óculos, ou pior. Ele colocou esse óculos em você e não te avisou. Ele não te avisou que você estava numa realidade e que ele estava dentro dessa realidade e que ele comandava o espetáculo, e você está gastando a tua energia vital nessa realidade, só que você não tem o teu eu fazendo a tua própria vida. Você está dentro de um jogo que não te pertence. Como que você sai? Tira esse óculos virtual, tira o óculos, olha em volta e vê, puxa, aqui sobrou muito de mim mesma. Tenho bastante de mim aqui. Quando eu chego aqui, é só eu chegar perto e olhar, ele já me enfia o óculos, às vezes eu nem percebo de novo. Eu não percebo que ele me enfia o óculos. Eu não percebo. Agora, a partir de hoje, você vai perceber que ele te põe um óculos sem permissão. Então começou a se sentir mal, começou a achar que o relacionamento vai poder dar certo, mesmo você sabendo que não vai dar certo de novo, porque você já está escolada sabendo que esse relacionamento tem mentira, as mentiras são recorrentes, você não tem voz ativa para falar da sua verdade, ele te culpabiliza, ele se vitimiza. Então quando você já sabe de tudo isso daí, de repente você fala, vê alguma coisa na rede social sobre ele, o que acontece? O que acontece? Vocês já sabem, né? Se eu estivesse cantando uma música, vocês iam fazer a estrofe, cantar. Ele pôs o óculos, ele pôs o óculos, ele pôs o óculos, e você não percebeu de novo. Então, por isso que eu falo sempre que é muito legal, que coloque o ponto final com o contato zero. Dói, muitas vezes dói. Quando a pessoa ainda não entendeu direito que ela não tem comando, sabe? Aquele drogado que fala assim, eu paro quando eu quero, eu tô no domínio, e tá nada, não tá no domínio. Só que o que acontece? Esse drogado muitas vezes precisa se internar. A gente se interna, vocês se internam quando vocês estão num relacionamento tóxico? Não tem internação para esse tipo de vício, né? De vício tóxico, não tem. Então precisa muitas vezes da ajuda de terapia. A gente está fazendo esses grupos terapêuticos que são fantásticos, que é exatamente para dar força para desplugar, para reprocessar esses traumas e também para empoderar. Primeiro grupo, reprocessar traumas e empoderar. Segundo grupo é mega empoderamento, e terceiro grupo, quando você já se libertou de todo esse lixo tóxico e de toda a memória que você tinha, você se desintoxicou, você vai fazer um grupo de propósito, o que eu quero para minha vida e eu vou concretizar. É um grupo que ele tem um monte de coisa, umas bruxarias aí, que modo de dizer, né? Mas é fantástico. Então é isso. O desplugar quer dizer, eu não jogo mais o seu jogo. Então, mas eu ainda estou na casa com ele, porque tem muitas variáveis aqui. Eu ainda estou na casa com ele e eu não consigo sair desse jogo. Eu vou me proteger nessa confusão toda. Dependendo do caso, você precisa mesmo, porque você tem algumas coisas importantes envolvidas. Então você precisa, ou às vezes você tem uma mãe que você precisa cuidar. Como é que você vai lidar com isso daí? Você vai sair da casa? Pode sair até se for o caso. Tem muitas variáveis, eu não sei da particularidade de cada um. Mas o que eu sei é que do momento onde você percebeu, você pode fazer o que eles chamam de pedra cinza. Eu chamo de outra coisa. Eu falo assim, ver como se fosse um filme antigo. Então você está fora do filme, como a Elza falou, você está fora de uma bolha. Então você olha aquele movimento, olha como se fosse um filme sépia, sabe aquele filme antigo? E você está lá e ele pode falar o que for, é como se fosse uma boca falando numa outra realidade. Você está em outra interface, a sua vida já está se movimentando de outra forma. Então para você fazer isso com maestria,
vou te orientar uma coisa que é fundamental, tá? Se você quer caminhar na sua vida e sair desse lugar tóxico e que te consome energia, você precisa recuperar energia e agitar a sua energia para você. Então você vai fazer duas coisas, a live fica gravada. Você vai fazer duas coisas para começar a sua história, que são duas coisas fundamentais para ativar a sua energia vital. Primeira coisa, você vai se obrigar, se você não faz esporte nenhum, você vai se obrigar a dar caminhadas diárias como remédio. Esse é teu remédio, é como se você fosse um diabético que você precisa tomar insulina, aqui você precisa caminhar. Então você precisa caminhar no mínimo meia hora por dia. Ah, não tenho tempo, vai arrumar tempo. Vai arrumar tempo, dá tempo sim. Isso é prioridade. Esse é o ponto 1 para você reativar. Ah, eu tô deprimida. Vai fazer isso daí sim, tá? Se você tem olhos e tem jeito de assistir essa live, você tem jeito de fazer outras coisas também, tá? Em nome da vida. Então precisa de atitude, precisa de ato de consciência. Vai fazer tua caminhada todos os dias, no mínimo meia hora. Ah, mas eu faço musculação. Caminha, e caminha por caminhos diferentes. Por quê? Porque você vai ver outras alternativas. É simbólico também. Esse é ponto 1. Ponto 2. Todos os dias, ininterruptamente, pelo menos uma vez por dia, pelo menos, você deliberadamente vai fazer um ato que te dê prazer. Vou tomar um sorvete. Nossa, mas eu tô muito gorda. Tô afim de tomar um sorvete. Eu vou me dar um sorvete. Eu vou alimentar a minha criança interior porque eu sou a mãe da minha criança. Eu não preciso de mãe externa, eu não preciso de mais nada. Eu sei cuidar de mim. Eu me cuido, eu me amo. Ah, o que eu vou fazer? Mas eu tô tão feia. O que eu faço pra me embelezar, pra me sentir bem? Ai, nada que eu faço, nada dá certo. Não, dá certo sim. Lembra, se vocês têm força para vir aqui assistir essa live, se movimenta, liga o aparelho, não tem desculpa, não se vitimizem. Isso daqui não cabe mais. Vocês têm que agir em nome da vida, tá? E olhar esse ser, essa pessoa que está, pode ser mãe, seja quem for, como uma pessoa adoecida. Vocês estão saindo desse lixo, desse adoecimento e vocês estão honrando a vida que vocês têm. Esse é o principal caminho de cura. Lembrem-se disso, lembrem-se de vocês. Lembrem-se e todos os dias brindem a vida. Pega um copo d'água, pega um suco verde, pega o que for e vai olhar para o sol, olhar para fora, vai na sua caminhada e vai brindar a sua vida desperta para começar a sua história, tá bom? Então, o que eu digo para vocês comecem a ter as estratégias para sair. Eu vou responder já, porque aqui já estão falando, a gente com dúvida, quando tem filhos, se puder falar um pouco sobre a pedra cinza. Então, pedra cinza, já vou falar dos filhos também, eu vou dar uma olhada em tudo agora. A pedra cinza é aquele lugar que você fica e nada te atinge. É a mesma coisa que você vê esse filme Sépia. Você é uma pedra. Então o cara fala e você é uma pedra cinza. Você não tem alteração emocional. Então é um esquema de proteção, de blindagem emocional. A blindagem emocional pode ser você olhar, ver e ver... olha, eu vou mostrar, é que não dá para mostrar para vocês. Tem um vidro aqui na minha frente, eu olhei aqui para o lado, eu tô vendo, eu estou me vendo refletida. Quer dizer, ali quem fala é um reflexo, é outra pessoa. Então a pessoa que fala tá atrás de um vidro, e isso é a pedra cinza. Quando você tem filhos, é muito boa essa questão, porque quando você tem filhos e precisa se separar, você vai ter que tomar um cuidado e um olhar, porque isso daí pode se virar muito mais contra você. Existe uma articulação para te deixar emocionalmente muito mais instável do que você poderia estar. Isso pode ser usado como arma para mostrar para os seus filhos o quanto que você é nervosa, o quanto que você tá depressivo, o quanto que você é louca. Cuidado, não entre nessa, não entre em colapso, porque o colapso é a melhor arma para esse tipo de, entre aspas, bandidagem, tá? Então, cuidado,
É por isso que é importante a Pedra Cinda ver esse filme antigo. Olha o filme antigo, ele tá falando, ele tá no cinema. Ele tá no cinema, ele tá numa tela de cinema falando, e você tá assistindo e fala, pô, que filme? Esse filme não me pertence. Isso daqui é uma coisa antiga, né? Aliás, eu nem gosto de filme, eu vou mudar de canal. Então ele vai falar em outra frequência, mais longe ainda do que você está. Então, quando você tem filhos, o que é importante você fazer? É importante você ter a retidão. O que é retidão? Continuar na tua percepção clara, ser quem você é e continuar na sua busca clara. Então, os filhos, eles precisam de pais que sejam portos seguros. Então, se você tiver empatia com seus filhos, se você mostrar quem você é para os seus filhos e olhar olho no olho dos seus filhos, sem vitimização, sem nada, mas com a tua presença em absoluto e o seu modelo de busca de saúde, de vida boa, assim, no sentido psíquico, de vida melhor, os seus filhos vão ter este modelo. Com a mãe narcisista tóxica é mais complexo? É igual, gente, é igual. Mesmo que você tenha nascido e vivido desta mãe, você pode ter sequelas, você pode ter pensamentos disfuncionais, você pode ter pensamentos que te tragam, sentimentos que te tragam aquele platô de tensão. Esse é um ponto que muitas pessoas que têm esse platô de tensão, às vezes têm muita dificuldade de encontrar um lugar de tranquilidade, porque nem conhece esse lugar. Então aqui vai outra dica para as pessoas que vêm de lares narcisistas, com mães narcisistas, que busquem um lugar de conforto, que traga uma âncora de conforto, que comece a partir desse lugar que pode ser físico, onde você literalmente pode se sentir totalmente à vontade, comece a nomear e a sentir e contar para você mesmo. Porque às vezes a gente vive tão zumbizado que a gente não conta pra gente os lugares que a gente pode ter de conforto e essas conquistas que a gente tem desses lugares. E o que eu falei há pouco, desses exercícios, também são pontos de prazer. Então, esses pontos de prazer, vocês efetivamente contarem para vocês vivenciarem e começarem a ampliar para saber que existe uma outra frequência que não é essa de tensão constante. Aqui, como blindar meu filho dos males de um pai narcisista? Eles são muito persuasivos, é fato, vai ser o desafio do seu filho e o seu desafio é ser quem você é, tá? Então, eu sempre falo que se a mãe tem possibilidade, coloque essa criança em processo terapêutico. É muito importante porque as crianças são as maiores vítimas. E por que elas são vítimas? Porque elas servem de joguete. Quando se fala de alienação parental, precisa de muita especificidade. Eu sempre oriento, na medida do possível, de fazer um teste Rorschach, até se a questão de abuso emocional é muito forte para com a criança. E também que essas mães, elas continuem a ser o continente que elas sempre foram, tá? E se elas entraram em algum momento em colapso, se elas se desorganizaram por conta dessas relações abusivas, que isso fique bem claro que para essas crianças que a mãe é um ser humano e que ela volta e que ela traz a segurança afetiva para a criança e para os filhos, que é isso que eles precisam. E se os filhos são adolescentes mais velhos e que eles possam buscar nesse porto seguro a orientação para a vida, tanto na palavra como no exemplo que a própria mãe ou o pai, no caso, pode dar. Tá bom? Eu vou dar mais uma olhada aqui nas outras questões que surgiram ao longo da live, que agora é hora de fazer a recuperação, que eu sempre falo para vocês escreverem, e eu vou ir respondendo na medida do possível. Tem bastante coisa escrita aqui, gente. Vamos ver. Tomara que eu consiga responder para todos vocês, tá? Então, olha só. Na maioria das vezes existe a Késia querida. Existe uma grande barreira
de contato para não perceber essa demanda, essa verdade que se está num relacionamento abusivo. Sim, e é muito importante, é verdade isso, Kézia querida, e também existia, hoje muito menos, uma dificuldade muito grande das pessoas externas entenderem o que é uma relação tóxica, porque as pessoas falavam assim, do mesmo jeito que tinha gente que entrava em depressão, que é um adoecimento da alma, até que as pessoas falam, lava um tanque de roupa que você melhora, vai no cabeleireiro que você melhora. Hoje as pessoas falam, como que ela não sai desse relacionamento? Falou que era ruim, não saiu por quê? Não saiu porque não quis. E não é isso. Então, cada vez mais as pessoas estão se sensibilizando para ver a dificuldade e quanto é terrível e como que existe essa toxicidade no sentido de uma espécie de drogadição, de hipnotismo quando as pessoas estão embrenhadas em relacionamentos abusivos. Vamos ver aqui. Estou com repugnância da pessoa abusiva. Chegou a esse ponto. Fisiologicamente desejo distância. Sinto asco. Demorou, mas veio esse asco finalmente. Então é interessante isso que você falou, porque, deixa eu ver quem que escreveu isso daqui, Rebeca. É muito interessante porque essa sensação é uma sensação da última fronteira e da primeira fronteira. Porque quando a gente começa a entrar num relacionamento abusivo, o nosso corpo fala. E é uma das coisas que eu sempre falo aqui nas lives, falo para os meus pacientes, aprendam a ler este eu corporal. Ele vai ser seu melhor amigo, ele é seu anjo da guarda. Então, quando tem um ruído emocional, o teu próprio corpo ele dá um alarme para você. Só que a gente passa por cima, por quê? Porque a mente mente. Então, se ele está vendendo que ele é um bom rapaz, que ele vai te trazer tudo de bom, e você entra nessa história e o teu corpo está dizendo, nossa, acho que não é bem. Daqui a pouco você mente para o teu próprio corpo e cala a boca corporal, quer dizer, tampa os ouvidos, tampa os olhos do corpo, porque você entrou numa história e a tua mente mentiu para você. Ela entrou numa história que você não deveria ter entrado. Então, a fronteira final, quando você tem asco, eu vejo isso com muito bom sinal, porque é melhor ter isso do que adoecer fisicamente, você concorda? Então, quando você tem isso, não tem caminho de volta. O corpo está incorruptível. Vamos lá. Vamos lá. É isso mesmo, Canto de Odin, né? Uma pressão por todos os lados. A pessoa vive em tensão. É muito difícil isso daí. Mas existe um momento de despertar. E aprender, então, Márcio, é isso mesmo. A pessoa fica hipervigilante. Isso daí é uma das coisas mais importantes. E olha que é muito interessante, porque a pessoa que sofre o abuso, ela nem se dá conta que ela é hipervigilante. Na hora que ela se dá conta, ela vê o quanto de gasto de energia. Sabe que eu faço EMDR, que é reprocessamento cerebral. Então, reprocessa todos os traumas, as situações, os pensamentos disfuncionais. E muitas pessoas vão distensionando o corpo e, às vezes, elas têm... Depois, se vocês quiserem entender mais do EMDR, tem lives aqui minhas falando... em algum momento, às vezes dá uma espécie de sonolência, que é o distensionamento literal de tanta tensão no corpo, e a pessoa entra em contato com o próprio cansaço, e às vezes ela dá uma piscada, dá um soninho de uns 2, 3 minutos, que é uma recuperação muitas vezes de uma vida, acreditem ou não. Então, viver com medo, ansiedade, quando quebrei o ciclo, no horário do abusador chegar, eu continuava com os mesmos sinais e sintomas. Mas isso daqui é muito interessante, que você escreveu poesia, porque assim, a gente vai fazer mudança de rede neurológica. Então, é aquela coisa do Pavlov, né? O corpo, ele aprende a funcionar no horário. Se você é viciado, por exemplo, em café, chega uma hora, o corpo vai falar café.
também na atenção, quando ele chegava em casa, a hora que chegava, então o corpo já, o horário biológico do corpo já faz na hora, começa a tensionar mais ainda. Então, o ato de consciência vai fazer você mudar essa rede neurológica. Então, na hora que se vier essa tensão, você fala assim, cara, não precisa mais. Ó, você não precisa mais, deixa eu relaxar e relaxe. Seja consciente do seu relaxamento. Não precisa, fiquei... porque se você faz assim, agora eu fiquei tensa, era o horário que ele chegava, tal, você continua desamparada. Agora você fala assim, era o horário que ele chegava, não preciso mais ficar tensa, deixa eu relaxar aqui e deixa eu contar para mim mesma que tá tudo em ordem. E com o tempo você vai transformando esse dinamismo viciado do teu organismo. Vamos lá. É verdade, por isso que eu falo, a vítima de abuso fica tão confusa pelo ambiente tóxico que até a própria saúde degringola. Sim, por isso que eu falei que é muito bom quando o corpo tem essa repulsa, é muito bom. E é a hora de aprender de fato o que é o amor. E amor, você pode ter certeza de que não é isso que se vive quando está num relacionamento abusivo. E muitas vezes a pessoa é criada numa relação abusiva por pais abusivos e não sabe, fica na expectativa de um amor puro, e essa daí é a pureza da pessoa, que está sempre procurando o amor puro que nunca viveu. Então, num processo terapêutico e na vida, ela até pode ter sorte de ter um parceiro que promova esse amor puro e que ela tenha esse ganho na vida dela. Mas ocorre que, em muitas vezes, a pessoa vai com essa pureza, e como a gente está na era do narcisismo, muitos dos narcisistas fazem uso desse tipo de pureza, assim como os pais faziam, e acabam dificultando mais ainda, fazem a promessa assim, você vai ter o amor que você sempre buscou, só que não. Então a pessoa precisa sim de uma ajuda. E aí é que eu falo, você vai ser mãe de você, de alto amor e de entender o que é fazer coisas boas para si própria, não arcar com a culpa do mundo, com a responsabilidade do mundo, e saber que pode ter uma vida plena e com muito prazer. E prazer em fazer coisas boas para si, para começar a história. E fazer coisas boas para si pode ser o rompimento de uma relação abusiva. Ver aqui. Eles não mudam, realmente eles não mudam. Dá medo muitas vezes de represália, isso daí acontece, mas quando você tá fora e aqui, dependendo do caso, você pode muito bem, cada vez mais, eu estou em contato com os advogados e cada vez mais a parte juramentada está mais desperta, estão muito atentos ao que acontece, e a gente sabe que saiu a lei anti-abuso emocional, né? Uma lei que ela vai atrás do abuso psicológico e vai investigar se de fato e quando existe esse abuso, e tem sim um enquadre jurídico para isso agora. Estamos mais protegidos aí, estamos protegidas, e a gente está ainda desenvolvendo para que os testes psicológicos, que são denunciadores e divisores de águas, que eles aconteçam na plenitude também. Então, pessoal, é isso aí por hoje. É desafiante mesmo, tá? Então, a gente vai agora, eu vou terminar essa live, e semana que vem nós vamos ter mais, vai ter feriado, eu vou ver se eu consigo, acho que vou conseguir sim, quero muito fazer a live com vocês, e deixar a minha mensagem de sempre, que é: quanto mais despertos, melhor. Esse é o meu mantra, eu que criei essa frase, quanto mais despertos, melhor. E é o que eu assino embaixo de todas as minhas frases e de todos os meus artigos e de todas as minhas falas, porque é o que eu desejo.
tá? Um grande beijo para vocês, boa noite, uma noite abençoada e nos vemos a semana que vem com mais um tema importante. E se vocês quiserem o desenvolvimento de um tema específico, por favor, escrevam no direct. Um super beijo para todos.